Olá, fofógrafos e fofógrafas, Beto aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre direção de pessoas. Um dos grandes diferenciais na fotografia é a direção de pessoas. É nela que você consegue conectar com o seu cliente, você consegue gerar essa conexão e você consegue fazer com que a coisa fique mais leve e mais simples de se executar o trabalho. E com o advento da fotografia digital, um número muito grande de pessoas começou a comprar equipamento e tentando sair do seu trabalho convencional, do seu trabalho padrão, migrando para a fotografia. E aí fica um acúmulo muito grande de pessoas concorrendo com a mesma coisa. Se você conseguir criar um destaque, você consegue se diferenciar no mercado. E a direção de pessoas é uma das coisas fundamentais para que a sua fotografia tenha um diferencial. E quando dominamos a direção de pessoas, automaticamente o nosso trabalho fica muito melhor. Tem fotógrafos que gostam de fotos pousadas. Agora, pensa comigo, é muito legal que você consegue fazer uma coisa natural. E um dos detalhes que acontece no ensaio, na direção de pessoas, quando você gera essa conexão que eu falo, você consegue trazer a pessoa mais próxima de você. Então pensa o seguinte: você não conhece o seu cliente. E hoje em dia, a maioria dos ensaios, por causa da tecnologia, os ensaios são fechados pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E aí você não tem essa oportunidade de gerar essa conexão, de bater esse papo, de conhecer um pouco mais do seu cliente. Então, o que eu, Beto, faço? Quando eu fecho um trabalho, no WhatsApp ou por e-mail, eu procuro ver a rede social da pessoa e tento achar algum assunto que eu gosto que conecte com ela. Então, não pode ser uma coisa muito profunda, porque talvez você não domine aquele assunto e vai ficar pior. Mas, o que acontece? Se você achar um denominador comum, um assunto em comum, para você no meio do ensaio, um pouco antes do ensaio, bater aquele papo, falar sobre futebol, falar sobre alguma coisa que ela goste, isso traz ela mais perto de você. Então, isso vai gerar essa tal conexão. Muito importante é você lembrar que, quando começa um ensaio, a pessoa está travada, a pessoa está dura, porque ela não é daquele ramo, ela não faz aquilo. Você faz isso quase todos os dias. Aliás, deveria fazer todos os dias. Mesmo não tendo cliente, você tem que fotografar todos os dias para que você possa melhorar a cada dia a sua fotografia. Agora imagine o seguinte: ela não tem essa prática e ela vem completamente dura. Então, você conversar sobre coisas que conectam com ela, você tentar quebrar esse gelo, vai facilitar para que o seu ensaio fique mais tranquilo, para que o seu ensaio flua e o resultado final, com certeza, são fotos muito melhores. E ser simpático é fundamental quando você conhece ou não conhece o teu cliente, tá? Eu não digo para você ser engraçado, talvez você não seja uma pessoa engraçada, mas você saber cativar naquele momento ali, você vai achar alguma coisinha que você consegue fazer uma brincadeira. Se o ensaio tá meio duro, meio no começo, faz as poses tradicionais, e aí vai mostrando para o cliente, elogia o seu cliente ou a sua cliente, mostra que o resultado que está acontecendo ali é dentro do esperado. E automaticamente, de 10 a 15 minutos, eles vão começando a se soltar. Seja um casal, ou seja um cliente ou uma cliente. Eles começam a gerar essa conexão e ter confiança naquilo que está fazendo e se soltando e sentindo muito mais à vontade para que o ensaio possa ficar nota 10. Outra coisa muito legal que eu aconselho é você entrar no Pinterest e baixar algumas fotos de ensaios semelhantes àquilo que você está fazendo. E num dia antes você manda para sua cliente para que ela consiga já se ambientando, talvez até em casa ela consiga fazer algumas poses, algumas coisas para ela ir se soltando e não chegar completamente dura no dia do ensaio. Isso também vai te ajudar em muito para que o ensaio desenvolva, porque o ensaio flua. Outra dica: seja simpático, sorridente, sempre elogie o seu cliente e a sua cliente. Se você está inseguro, se você está tenso, você vai passar isso para sua cliente. E a sua cliente também passa a ficar insegura, porque ela percebe que você está inseguro. Isso gira uma bola de neve. Isso vai acontecer o seguinte: você fica mais inseguro, ela fica mais insegura e aí o teu ensaio vai por água abaixo. Lembre-se, você é profissional, a pessoa te contratou porque gostou do seu trabalho, então tenha autoconfiança. Chegue no ensaio, chegue um pouco antes, regule seu ISO, velocidade, abertura. Então já trabalhe com algumas possibilidades que você vai usar na hora do ensaio para que você esteja ambientado, que você esteja seguro, para que nada de diferente te tire a atenção e tire a sua segurança. Outra dica que eu e muitos fotógrafos usamos é o seguinte: quando você gosta de uma pessoa, você conversa com seu irmão, com a sua esposa, com sua namorada, com um familiar, você chega mais perto. Como eu estou fazendo aqui? Eu estou conversando com você, isso gera intimidade. Então, lógico, dentro de um limite, mas chegue mais perto, converse, gere essa conexão, porque isso é muito importante. Isso também faz com que a pessoa se sinta mais à vontade. Quanto mais perto você chega, você fala mais baixo. Independente do resultado final. Lembre-se disso, independente do resultado final. O ensaio ficou bom, ou o ensaio ficou ruim, a responsabilidade é do fotógrafo, sempre.
se choveu, se o ambiente está ruim, a iluminação, o lugar, se não está legal, o resultado final é responsabilidade minha e sua, que somos fotógrafos. Então, se você seguir sempre aquelas dicas, estude, se prepare, leia, pratique, porque quando chegar na hora, se acontecer alguma coisa, o seu improviso vai acontecer porque você domina o que você está fazendo. Só domina o que está fazendo quem pratica muito. Eu vou te dar um exemplo. Um time de futebol, seja ele qual for, qualquer lugar do mundo. Um pouco antes da partida, os jogadores estão concentrados no vestiário, eles sobem para o gramado e fazem o reconhecimento do gramado. Você acha que um jogador profissional que tem todos os dias precisaria fazer isso? Não, ele está preparado. Só que ele sobe lá porque naquele dia a grama pode estar mais molhada, a grama pode estar mais seca, pode estar mais quente. Ele tem que sentir o ambiente, ele já sobe para sentir a torcida, ele sobe para o ambiente que ele vai trabalhar para que a mente dele já comece a se adaptar àquela situação antes dele começar o trabalho dele. Então, nós fotógrafos, eu coloquei um exemplo, uma analogia, tá? Então, mas nós fotógrafos é a mesma coisa. Se você marca um ensaio num parque, num lugar, numa locação que seja, conheça essa locação, veja as possibilidades do que você pode tirar de melhor daquele lugar e daquela modelo ou daquele modelo. A pré-produção é uma coisa muito importante para o resultado final do seu trabalho. Nunca teste pose ou situações na frente do seu cliente. Se você está inseguro, antes de você ir para o seu ensaio, pega um amigo seu, seu irmão, seu primo, qualquer pessoa. Faça aquele teste com aquela pessoa antes de você ir para o ensaio. Isso vai gerar uma situação que parece que você não domina o seu trabalho. De novo, vai passar insegurança para o seu cliente. Você imagina uma pessoa que vai até um médico ou advogado para resolver um problema. Aí você sente que o médico não está tendo segurança naquele diagnóstico ou naquilo que ele está falando. O advogado não te convence muito sobre aquela lei ou sobre aquela situação. Então, a mesma coisa somos nós fotógrafos. Então, você tem que dominar o que você está fazendo para que em qualquer situação o cliente olhe no seu olho, porque o cliente conhece, o cliente percebe, o ser humano percebe quando o outro ser humano não domina o que ele está fazendo. Então lembre-se, segurança, sorriso no rosto e let's vamos! Nunca dê ordem para o seu cliente, sempre sugestione, tá? Sempre dê uma opção para ele, mesmo com o que ele tenha falado, com o que ele tenha feito, você não concorde. Às vezes ele fala assim, ó, eu posso fazer uma pose assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Sempre faça a opção do cliente, mesmo não ficando boa, porque aí se você já de cara coloca um não, esse não bloqueia a mente do seu cliente e isso pode ser ruim, porque aí desconecta tudo aquilo que você trabalhou para conectar, já fica desconectado. Uma dica legal que eu dou, entra no YouTube e digita lá, Behind of the Scenes Photoshoot. O que é isso? Em inglês, é o making of, é antes da fotografia, é antes da cena de algum filme ou de alguma fotografia. Eles filmam e você consegue ver a pré-produção, você consegue ver como foi, você consegue ter sacadas de criatividade, você consegue ter sacadas de coisas diferentes para você usar no seu ensaio. Então muitos fotógrafos usam isso como inspiração para criatividade. E como eu falei, se você não for criativo, a sua fotografia vai ficar igualzinho a 90% do que tem no mercado. E aí a pessoa vai te procurar por causa do preço e não por causa do trabalho que você faz. Se o seu trabalho for diferente, você não vende preço, você não disputa com o mercado. Os clientes passam a ir atrás de você porque ela está vendo lá no seu post do Instagram, ela está vendo no seu post do Facebook o diferencial do seu trabalho. Ele vai olhar e falar, opa, esse trabalho é diferente. O que tem de diferente aqui? Outra dica, você não precisa mudar o seu comportamento, mas se o seu cliente é jovem, entre na vibe dele, tá? Tente tirar dele aquele melhor momento ali. Se você for um cara travadão, sério, e o cliente for super descolado, tal, o que vai acontecer? Também não vai gerar essa conexão. Você não precisa ser o cara mais descolado do mundo, o cara mais descontraído, mas tente. Você vai conseguir, se você ir conectando, se você ir conversando, se você ir falando sobre coisas que tem a ver com ele, você vai gerar essa conexão. Da mesma coisa, se for um cliente mais velho, seja sempre educado, cortês, sorridente, para que o cliente sinta essa conexão com você. Existem clientes bem durões, clientes bem difíceis de lidar, então o que você vai fazer? Vai clicando, vai fazendo as poses normais que você está acostumado. Arroz com feijão, arroz com feijão, arroz com feijão. Quando você sentir que ele está melhor, você vai ali chegando, você vai conseguindo, você vai conectando e aí no meio do ensaio você consegue tirar as melhores fotos. Mas não fique tenso, não fique preocupado, você vai chegar lá, você vai sentir o momento de fazer essa conexão e aí ele vai se soltando, porque pessoas são diferentes. Vai ter ensaio que você vai chegar, a pessoa super descontraída e logo nos primeiros 5 minutos a coisa vai acontecer. Vai ter ensaio que vai demorar um pouco mais, por causa da personalidade das pessoas. Bom, essas foram as dicas de hoje, quero te agradecer por ter assistido até aqui. E ó, duas coisas. Primeiro, tem aqui embaixo o link do meu e-book, que é o Guia Definitivo para Iniciantes na Fotografia. Ali eu resumi
tudo o que você precisa para que você consiga trabalhar no modo manual, para que você consiga desfocar o fundo, fazer aquelas fotos que você tanto tem vontade. Então clica lá embaixo, baixa o e-book. Logo em seguida tem um link do meu grupo do Telegram, do meu canal do Telegram chamado Casa do Fotógrafo. Lá eu dou dicas exclusivas para fotógrafos, dicas de edição, dicas diferentes que não tem nem no Instagram e nem no YouTube. Então clica lá, participa do grupo também. Tá assistindo no YouTube? Dá um like, se inscreve no canal para que sempre que eu lance um vídeo novo você receba notificação. Tá no Instagram? Marca o arroba de algum amigo. Se você marcar, você ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Se você fizer um comentário, se você der um like, o Instagram vai impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Então eu conto com a sua ajuda porque juntos a nossa fotografia vai muito mais longe. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.